E se o movimento super controverso da internet fosse, na verdade, só uma repetição de uma religião misteriosa de 2000 anos atrás? A análise de hoje parte exatamente dessa ideia fascinante, a de que o movimento Red Pill é, na sua estrutura, uma ressurreição do antigo gnosticismo. Bom, essa cena é clássica, né? A escolha que o Morpheus oferece no filme Matrix virou a grande metáfora do movimento Red Pill. Basicamente, escolher entre uma mentira confortável e uma verdade que dói. Mas e se essa ideia de despertar para uma realidade secreta não for nada nova? E se for um padrão que se repete há milênios? É exatamente essa pergunta que a gente vai investigar agora. Para a gente conseguir entender a estrutura da Red Pill, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo e conhecer o modelo original de tudo isso, o gnosticismo. De forma bem resumida, os gnósticos olhavam para o nosso mundo e pensavam: isso aqui está tudo errado. Para eles, o mundo não era a criação de um Deus bom, mas sim uma armadilha. E a única forma de sair dela não era pela fé, mas por um tipo especial de conhecimento, uma revelação, que eles chamavam de gnose. No coração do gnosticismo tem uma divisão bem radical. Pensa assim, existe um Deus verdadeiro, perfeito, bom, mas que estava totalmente fora do nosso universo. E existiu o Demiurgo, uma entidade inferior, que foi quem de fato criou o nosso mundo material. Um criador falho, ignorante, que governa essa nossa prisão cósmica. Tá, mas como esse mundo defeituoso apareceu? O mito gnóstico conta que tudo começou como um erro de um ser divino chamado Sofia, que significa sabedoria. Uma paixão meio descontrolada dela deu origem ao Demiurgo, e ele, por sua vez, construiu o universo que a gente conhece. Ou seja, o nosso mundo seria basicamente o resultado de um acidente cósmico. Então, para os gnósticos, a salvação não vinha de fazer o bem ou de acreditar em algo. Ela vinha através da gnosis, que é um despertar profundo pessoal. É a percepção de que existe uma parte divina dentro de cada um, uma faísca, que não pertence a este mundo e que quer voltar para sua verdadeira origem. Certo? Agora vamos ver como essa estrutura antiga toda ressurge, de um jeito bem surpreendente, na ideologia da Red Pill. Aquela briga entre deuses dos gnósticos aqui, ela vira uma coisa secular. O Deus verdadeiro, transcendente, se transforma na realidade biológica, aqueles fatos frios e duros da evolução. E o Demiurgo, o criador do mundo falso? Ele vira o que eles chamam de a catedral, a mídia, a academia, o Estado, ou seja, o consenso social que inventa a ilusão de como o mundo deveria ser. E dentro dessa catedral, a força que manda em tudo na visão da Red Pill é o ginocentrismo. É a crença de que as nossas leis, a mídia, a cultura, tudo é secretamente programado para beneficiar o que eles chamam de imperativo feminino, e que isso geralmente acontece às custas dos homens. E isso traz a gente de volta para o despertar. Tomar a pílula vermelha não é só aprender uma coisa nova. É descrito exatamente como a gnosis gnóstica, uma revelação traumática, dolorosa, de que o contrato social é uma farsa e que a pessoa está sendo explorada por um sistema todo manipulador. E aqui que o paralelo fica impressionante. Olha só, o gnosticismo dividia a humanidade em 3 tipos. Os ílicos, que eram pura matéria, sem salvação, são os NPCs de hoje, gente que só repetiria o que a mídia diz. Os psíquicos, que seguiam as regras do Demiurgo, são os betas ou blue-pilled, que acreditam no sistema, e no topo, os pneumáticos. A elite desperta com a faísca divina são os alfas e sigmas, aqueles que entendem a realidade e se colocam acima do sistema. E a semelhança não para por aí. Até as reações a esse mundo hostil são espelhadas. Diante da prisão, o que se faz? Os gnósticos tinham 2 respostas principais, e a Red Pill também. O primeiro caminho é o do libertino. Alguns gnósticos pensavam que, por serem seres espirituais, as ações do corpo material não importavam, então eles se rebelavam quebrando as regras do Demiurgo. Hoje, isso se reflete nos pick-up artists, os PUAs, que usam o conhecimento secreto, o game, para hackear as regras sociais e conseguir sucesso sexual. É uma forma de dominar o sistema. O caminho oposto é o do asceta. Do mesmo jeito que alguns gnósticos pregavam se retirar totalmente do mundo, a filosofia MGTW, homem seguindo o seu próprio caminho, defende se recusar a participar do jogo, evitando casamento e relacionamentos, para alcançar liberdade de verdade. Mais recentemente, apareceu uma vertente ainda mais sombria, a Black Pill. É um tipo de gnosticismo fatalista. A gnose, o conhecimento secreto aqui, é que a genética é tudo. A verdade que ela revela não é um caminho para a liberdade, mas a confirmação de que, para alguns, o jogo já estava perdido antes de começar. E isso nos leva à questão final, e a diferença mais profunda e perturbadora entre o modelo antigo e a sua versão moderna. Afinal, a pessoa desperta para quê?
E aqui está a diferença crucial. O gnosticismo, com toda a sua visão sombria do mundo, no fim, era uma religião de esperança. A gnose prometia uma fuga para um reino de luz. Já a Red Pill, por ser uma visão secular, não oferece escapatória. O objetivo não é ir para outro lugar, mas dominar essa realidade aqui mesmo, ou simplesmente sobreviver nela. Então, a Red Pill pega toda a raiva gnóstica contra o mundo visto como fraude, mas joga fora a esperança. É como um gnosticismo que mantém a prisão, mas quebra a chave da porta. E por que isso acaba sendo atraente? Porque oferece uma explicação para o sofrimento que tira a culpa do indivíduo. A culpa não é da pessoa, é do sistema, da biologia, das regras fraudulentas. É quase uma graça secular, que alivia o peso da responsabilidade pessoal. No fim das contas, a conclusão dessa jornada de despertar, segundo essa análise, é bem sombria. Sem um reino de luz para onde escapar, tomar a pílula vermelha significa simplesmente acordar para a realidade de um pesadelo do qual não há saída.